Fala pessoal, tudo bem? Uma boa questão da Canguru para a gente fazer agora. Ele fala que um pentágono regular foi recortado de um papel com linhas. A seguir, a cada passo, eu girei o pentágono de 21 graus ao redor do seu centro. Eu fiz uma rotação aqui de 21 graus, né, entre a posição inicial do pentágono, se eu pensar aqui nesse vértice que está apontado para cima, e a posição que ele ficou depois de uma rotação. Esse ângulo aqui é o ângulo de 21 graus, certo? Foi quanto eu girei o pentágono. Então, essa figura representa a situação da figura depois de você dar o primeiro passo, de você fazer a primeira rotação. Ele quer saber, depois de quantos giros, depois de quantas rotações, esse pentágono volta a coincidir com ele mesmo. Né? E exatamente em que posição ele vai fazer esse encaixe. Pô, questão interessante. Principalmente porque ele descreveu numa linguagem completamente coloquial uma coisa que a gente tinha estudado de uma maneira mais técnica, né? Então, o seu primeiro passo de dificuldade do exercício vai ser identificar, na terminologia que ele usou, né, quais termos do enunciado correspondem aos termos técnicos que você viu em aula. Eu vou te lembrar o seguinte: a gente falou sobre simetrias, a gente falou da transformação da rotação, e a gente falou que uma figura possui simetria radial quando for possível girar essa figura de uma maneira que ela coincida com ela mesma. Na linguagem do exercício, essa simetria radial ocorreria quando existe uma certa rotação que faz o pentágono voltar para o buraco. Ele volta a encaixar no buraco que tinha ali, certo? E tinha um ângulo certo para você girar para fazer esse encaixe. Você lembra disso? Se eu fizer o desenho de um pentágono regular aqui, para a gente visualizar esse processo, né? O pentágono ele é simétrico, essa simetria existe. Não adianta só você girar qualquer coisa. Eu vou girar aqui, por exemplo, 45 graus. Não adianta. Se eu girar 45 graus, o pentágono para o qual eu estou olhando agora, ele não está na mesma posição que o inicial, né? Ele não voltou a se encaixar no buraco, como disse o exercício. Tem uma rotação certa que faz eu enxergar uma figura igual à inicial. No caso do pentágono, o ângulo é de 72 graus. Então, se eu vier aqui, e fizer uma rotação de 72 graus, você vai perceber que agora sim, olha para a rotação que o enunciado está marcando ali na figura, no programa, 72 graus. Agora sim eu estou enxergando um pentágono igual ao original. E de onde sai esse 72 graus? Né? Como é que eu sei que a rotação é essa? Bom, eu sei que a rotação é essa porque essa é a medida do ângulo central do pentágono. Então lembra que todo polígono regular pode ser dividido em triângulos isósceles quando você liga esse centro com os vértices. E a abertura desse ângulo central, que vai ser 360 dividido pelo número de triângulos que eu formei ali, né, ou 360 dividido pela quantidade de lados do polígono regular, essa abertura diz exatamente de quanto tem que ser a rotação para que a figura coincida com ela mesma. Certo? Se eu virar aqui 72 graus, o pentágono para onde eu vou estar olhando ali fora, o pentágono para onde eu vou estar olhando ali fora vai ser igual ao original, só que os pedaços que formam o pentágono internamente, eles vão trocar de posição. Né? Os triângulos eles vão avançar 1/5 de volta e vão ocupar a próxima posição na sequência de triângulos. O resultado final é o mesmo. Né? Ele se encaixa no buraco, o pentágono se encaixa no buraco, né, que foi formado ali pelo destaque do pentágono. Mas as peças internas se reorganizam e é por isso que as linhas que formam o pentágono da figura, pode ser que elas, né, mudem de posição quando a gente terminar o que o exercício pede para a gente. Né? Seria nessa situação que a gente obteria algumas das alternativas em que as linhas do pentágono não estão alinhadas com as linhas do caderno. Perfeito. Então, entendi o processo, Vitor. Eu tenho que girar de 72 graus para acontecer o encaixe. Né? Só que o exercício não pediu para você girar em múltiplos de 72 graus. Ele pediu para você girar em múltiplos de 21. Que é uma coisa bastante diferente, você vai concordar comigo, né? Como é que então eu descubro quantos giros de 21 graus são necessários para esse encaixe acontecer? Bom, aí você tem que pensar aqui comigo.
O exercício quer girar de 21 em 21 graus. Então, não importa quantos passos você faça aí de rotação, o ângulo total de rotação que você vai ter aplicado na figura vai ser sempre um múltiplo de 21 graus. Beleza. Além disso, se eu pensar agora, né, nos ângulos que são necessários para a gente ter um encaixe. Para que exista um encaixe, eu preciso girar de múltiplos de 72. Então eu quero múltiplos de 72, mas eu só consigo fazer múltiplos de 21. Quando é que eu vou conseguir essas duas condições ao mesmo tempo? Quando eu encontrar um número que seja múltiplo tanto de 21 quanto de 72. Então o valor que eu estou procurando, nessa rotação mínima, que vai causar o encaixe fazendo as rotações de 21 graus, é um número que é o mínimo múltiplo comum do 21 e do 72. Faz sentido? Essa é a primeira coisa que você precisa perceber. Né? Isso é o que eu posso girar, isso é o que eu preciso girar. Quando as duas coisas coincidirem, a gente consegue as duas condições ao mesmo tempo. Um encaixe possível de ser feito e uma rotação que cumpre os requisitos do enunciado. Então, o primeiro passo é você descobrir quantos vão ser necessários, né? Quantos graus são necessários para a gente fechar isso. Não sei como você gosta de fazer descobrir MMC, eu gosto de fazer fatoração simultânea, né? Então, eu faço uma barra aqui ao redor dos números e eu tento dividir por fatores primos, procurando fatores que dividam pelo menos um desses valores. Então, o 72 é divisível por 2, o 36 também, 18 também é divisível por 2, e agora não tem mais nenhum número par aí na sequência. Então, vou procurar o próximo primo, que é 3. Dá para dividir 21 por 3, fica 7. Dá para dividir 9 por 3. E ainda tem mais um carinha divisível por 3 aqui. E por fim, para eu terminar a fatoração, falta só dividir o 7. Perfeito. Então eu tenho que o mínimo múltiplo comum é o produto desses valores. 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 7. Isso dá 8 vezes 9, 72, vezes 7, 504 graus. 504 graus é a menor rotação possível, que cumpre a condição de ser feita em incrementos de 21 e ser múltiplo de 72 e, portanto, fazer o pentágono voltar a encaixar no buraco. Agora eu preciso me preocupar com como esse encaixe vai acontecer, né? Em que posição o pentágono vai terminar. Como é que eu vou estudar isso? Eu vou fazer aquele processo que a gente discutiu aqui em cima. Cada vez que eu giro o pentágono de 72 graus, a figura inteira não muda de formato. Eu enxergo o pentágono do mesmo jeito que eu tinha enxergado antes. Só que eu reposiciono as peças internas. Então, quando eu giro 72 graus, esse ângulo alfa que estava apontado para a direita, a primeira rotação de 72 vai fazer esse triângulo aparecer aqui para a esquerda. Se eu girar mais 72, ele vai aparecer aqui embaixo. Mais 72, ele vai aparecer aqui no triângulo mais baixo de todos. E assim por diante. Né? Então, cada rotação, apesar de manter o formato geral do pentágono, da figura toda, muda a posição das peças internas. E por isso eu preciso descobrir quantos ângulos centrais eu vou avançar até eu completar essa rotação de 504 graus. Como que eu vou fazer isso? Bom, posso dividir o 504 por 72. Então, para eu descobrir qual múltiplo de alfa eu vou aplicar essa rotação, eu vou dividir o 504 por 72. E aí você vai descobrir comigo que são 7 rotações de ângulo central. Pô, perfeito, perfeito, gente. Absolutamente perfeito. Porque se são 7 rotações de ângulo central, agora a gente consegue enxergar como é que vai ficar a figura depois de eu aplicar 7 rotações. O jeito mais fácil de você completar esse último passo é você, né, prestar atenção só em um segmento. Eu vou olhar para esse segmento vermelho, esse segmento que liga o centro do pentágono ao vértice de cima, por um motivo simples. Esse cara é perpendicular às linhas do caderno, né? Como você pode ver, ele é perpendicular à pauta. Então, se eu descobrir a posição final desse segmento vermelho, eu sei exatamente qual dos triângulos, qual dos pentágonos é a posição correta, né? Dentre as alternativas que o exercício me deu.
Então, essa é a posição inicial. Beleza. Aí eu quero girar o ângulo central 7 vezes. Então, eu vou avançar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse segmento vermelho tem que estar apontado para cá, ó. Esse segmento vermelho tem que estar apontado para cá, ó. Ó. E, portanto, as pautas, as linhas do caderno, que são perpendiculares ao segmento vermelho, elas têm que estar para cá. O que significa que a alternativa correta desse exercício é a alternativa B de bola. Faz sentido? É uma questão boa, porque é uma aplicação não muito trivial de mínimo múltiplo comum dentro de geometria, né? E dentro desse lance das transformações geométricas. Mas é um exercício legal, eu espero que você tenha entendido. E a gente se vê por aí. Tchau.